Fala, produção! Estamos ao vivo! Nosso Ativas Cast. Vamos aguardar um pouquinho o nosso convidado. O Eduardo tá chegando daqui a pouquinho. Rapidinho. Aqui. É aqui, né, Bruno? Adicionar como? Esse? Não. É, isso. Ah. Mas acho que ele... Eduardo, tá me ouvindo? Ainda não. Vai passando vergonha em rede nacional. Aí, agora sim. Aceitar. Será? Oi? Ei, não tá aceitando. Convidar. Isso. Eduardo, aceita aí nosso convite, vê se deu tudo certo. Rapidinho, gente. Agora Agora, sim! Tudo bem, meu querido? Boa noite! tudo bem? Tudo bom? Agora sim, viu? Passa vergonha na sua Eu frente aí precisei. do convidado que é. Eu não sei o que que deu. Eu acho que na hora que eu pedi para solicitar e depois você mandou convite, aí acho que deu uma confusão. Aí eu Deu um saí da live e delayzinho, entrei né? de novo. Não, é porque você que manja aí do Instagram e eu fico só com a dependência da Bruninha, sabe? Não, mas eu já não E a faço gente... live há tanto tempo que eu também, assim, tô perdido. Às vezes tem coisa nova aqui que eu já nem sei mais. Não, legal. Bom, então seja muito Muito bem-vindo ao obrigado. nosso Ativas Cast. Muito Gente, obrigado. para quem não Muito obrigado. conhece, ele é o Eduardo Guimarães, fundador da página Culture in Pictures e também participante do podcast Tá na Fita. Isso. O perfil, né, do Culture in Pictures é uma página de entretenimento que tá tanto no Instagram quanto no TikTok, né? E traz fotos e vídeos inéditos sobre o cinema, música e cultura pop. E o melhor de tudo, essa página aí, gente, é seguida por grandes famosos como a Maísa, Enzo Celulari, enfim, muito legal e com certeza é um conteúdo de super qualidade. A gente não tinha como deixar de convidar ele aqui para o nosso Muito obrigado. Ativascast. Eu que fico muito feliz de ter sido convidado para falar de coisas que a gente adora, né? E discutir aí um pouquinho. Acho que a gente tem muito assunto bacana para tratar. Legal, com certeza. Bom, se você tiver alguma pergunta, alguma participação, já vai deixando aí pra gente. O pessoal tá chegando ainda, né? É, Mas vai deixando seu comentário. vai deixando rolar. E Vai deixando rolar. isso, que aí que é legal. Bom, hoje nós vamos falar sobre a cultura do audiovisual, gente. É um tema muito gostoso, né, Eduardo? Acho que todo mundo curte cinema ou audiovisual, ou Com nem que certeza. goste só de novela, mas o audiovisual hoje está muito presente na nossa vida. E a gente vem bater esse papo gostoso e super interessante, trazendo a experiência aí do Eduardo. Eduardo, eu gostaria de perguntar para você, eu como amante do cinema, me Claro. fale, me dê dicas de 5 filmes que você acha que, cara, foram 5 produções que impactou o cinema brasileiro nos últimos tempos. Olha, Noemi, cinema brasileiro é sempre um assunto muito peculiar para tratar, né? Porque eu acho que é engraçado falar isso, mas acho que é um tabu dentro do Brasil. Uhum. Porque eu sinto muito que os brasileiros não conhecem o cinema brasileiro. Sim, Então, é verdade. então acaba gerando sempre uma discussão, acaba sempre tendo uma onda de pessoas que sempre vai contra as produções audiovisuais brasileiras. Então a gente usa isso meio para trazer coisas, ideias. O nosso papel como criador de conteúdo sobre cinema é meio que isso, né? E tem uma nova geração de cinéfilos que tem muita. Tá ligado nisso, né? De querer trazer mais assuntos sobre o cinema brasileiro, de estar ligado, querer assistir mais filmes brasileiros. E eu acho que
E isso fez com que surgisse também diretores de grande renome, como o Kleber Mendonça Filho, que hoje é um diretor muito conhecido no Brasil e é um diretor que quebra um pouco de barreiras, vai, digamos assim. Ele ainda, eu acho que ele chega a ser aquele diretor cultuado e ao mesmo tempo virando popular, sabe? Mas tem pessoas ainda que não conhecem, tem pessoas que já sabem muito. Mas é um diretor, por exemplo, tem 4 filmes, se eu não me engano. Ele tem Bacurau, que é muito conhecido, que fez sucesso anos atrás. Agora foi para Cannes ano passado com Retratos Fantasmas, que é um documentário dele que fala sobre o cinema de rua, principalmente Recife, tanto do cinema brasileiro também. É um documentário muito bacana que mistura um pouco dessa paixão dele por cinema como diretor e com esse cinema de rua e como o cinema tá morrendo também. E é um filme Uhum. que chegou nos Estados Unidos esse ano e que já está. A IndieWire é uma revista super conhecida lá que já nomeou entre os 20 melhores filmes do ano até agora. Então já é um reconhecimento bacana. Ele fez O Som ao Redor, fez Aquários. Ele é um grande renome. Teve um outro filme que também gerou aí um burburinho um pouquinho na internet, foi Marte 1, que foi um filme que chegou, na verdade, foi escolhido do Brasil para representar no Oscar no ano passado, eu não me engano. Acho que foi no ano passado, em 2023. Acabou não chegando lá, mas foi um filme que chegou em algumas salas de cinema, gerou aí um público bacana. É um filme super lindo, super bacana. Um filme de uns anos, acho que de 2019, que é um filme que eu amo de paixão, que é A Vida Invisível também, que é do Karim Ayounous, que também é um diretor brasileiro, que estava agora em Cannes com o novo filme dele, Motel Destino, que se passa na década de 40 no Rio de Janeiro, e duas irmãs acabam se separando quando são crianças e acabam se reencontrando mais velhas. Então é um filme muito, muito bonito. Esses são os filmes, assim, recentemente, nesses últimos anos, eu tô assistindo muitos filmes mais antigos do que buscando os novos. Então eu acabei me aperfeiçoando mais um pouquinho nesses filmes mais antigos do que nos últimos lançamentos, assim, digamos. Mas assim, o cinema brasileiro ele é muito rico, ele tem sempre filmes muito bons para ser lançado, só que a gente ainda não tem, o problema é que a gente não tem a oportunidade de conseguir vê-los. É meio que um pouco, a gente vai entrar mais nesse assunto mais para frente, mas é um pouco isso. Com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta com relação a uma experiência sua, porque quando a gente fala em audiovisual, né, não é só cinema. Hoje o audiovisual está muito diverso, né? Inclusive alcançando aí internet, enfim, de uma qualidade quase que de Uhum. cinema, né? E você participou da produção executiva do novo reality show da Sim. República. Me É, conta como que foi essa experiência. essa produção executiva da República ainda não. A gente ainda está trabalhando, está numa pré-produção bem, bem atrás, assim. Mas eu participei da produção executiva esse ano de uma série que agora está no Multishow, que é a nova série do Carlinhos Maia, que Ah, é meio que um doc reality, assim, da vida dele. E é meio que uma segunda temporada. Porque o Carlinhos Maia é um dos maiores, né, influenciadores do país. E ele era um cara muito, muito simples. E ele fez muito sucesso. Ele cresceu muito fazendo stories, né? Então ele uhum, fazia vlog pelos stories dele. Os stories é como se fosse um streaming. Os stories sim. dele têm uma audiência absurda. Ele chegou se eu não me engano, uma época ele foi, acho que, o influenciador com o maior número de engajamento em stories no mundo. Nossa, Então ele tem um grupo de pessoas que segue ele absurdo que acompanha os stories. Então a gente usou isso para meio que fazer essa série. E aí ele mora hoje em São Paulo, né? Ele era de Alagoas, ele mora hoje em São Paulo. E a gente. Então aí meio que a série é meio que ele chegando em São Paulo, só que sentindo falta da vida dele de Alagoas. Tô sentindo falta dos amigos deles e tal. E aí a gente traz todos esses amigos dele, que são influenciadores hoje também, mas muito menores do que ele, e faz meio que
uma comédia, assim, são episódios de 20 minutos. E foi assim, uma experiência muito, muito bacana para trabalhar, porque foi uma produção grande, né? Uma produção grande, uma produção de orçamento de mais de 3 milhões, então, e para Globo, né? Então, com um player Sim, muito, muito grande. Confesso para vocês que a gente acabou, como era um projeto que já estava meio que em andamento, eu entrei meio que no fio, já estava rolando as coisas e a gente estava um pouco sem tempo para fazer. Então foi muito uma correria muito grande, mas que no fim me trouxe muitas experiências. É muito trabalho e a gente percebe o quanto é difícil fazer cinema no Brasil. sim. Então a gente sempre tem que apoiar nessa questão. Óbvio, vai ter o senso crítico para tudo, mas a gente sempre tem que dar força para que isso aconteça. Então eu vivi ali um pouquinho na pele de como é difícil fazer acontecer, mas no fim deu tudo certo. Já lançou 2 episódios, inclusive, é toda segunda e quarta às 11h30 da noite no Multishow. Ah, que legal! Então aí nos créditos você vai ver meu nome lá. Ah, muito massa. Bom, foi uma grande produção, né? Porque já Foi, quando envolve a Globo, a gente sabe que é exato, outros 500. exatamente. Mas assim, para a galera que está começando de repente no audiovisual, que dicas que você daria para o pessoal que está começando? Às vezes não tem uma grande produtora, está fazendo na raça, não tem o equipamento Olha, às vezes necessário. eu acho que a gente hoje vive numa época em que ao mesmo tempo que tá ficando mais difícil de fazer cinema, ao mesmo tempo também a gente tem mais oportunidades, eu acho, no sentido de mão de obra Sim, para poder fazer as coisas. Então hoje você consegue fazer um filme pelo celular, sim, pelo seu smartphone. Então a gente já viu, por exemplo, grandes diretores como o Sean Baker, que foi o diretor que ganhou Palma de Ouro em Cannes agora esse ano com o filme Anora, que fez também Projeto Flórida, que é o filme mais conhecido dele. Ele fez um filme em 2015 chamado Tangerina, que é um filme que ele filmou só pelo celular. E na época nem era o iPhone mais top, entendeu? Então ele filmou, conseguiu filmar. Hoje você pode criar uma página no Instagram onde você consegue divulgar seus projetos, você criar uma página no YouTube para divulgar os seus projetos também. A gente sempre tenta. É muito difícil, assim, porque eu não fiz cinema, né? O cinema é muito um hobby para mim como estudo. Eu gosto muito de assistir filmes, eu gosto muito de estudar a história do cinema. Essa é a coisa que eu mais me aperfeiçoo, assim. A parte técnica eu já nem sou tão estudado assim. Então, eu não vivi essa questão da pessoa que quer realmente fazer cinema, sabe? Então, eu trabalho na produtora que vai fazendo os filmes, então é meio que na parte de produção executiva, mas para um diretor, para alguma pessoa assim que quer, eu acho que tem que ir surgindo é, desse lado criativo e tentando chegar no maior número de pessoas possíveis através dessa nossa tela aqui, pequena, mas infelizmente é o que dá para fazer hoje. com certeza. Eu vejo muito você usando, né, a questão da internet, por exemplo, o Flow, mesmo o Carlos Maia, são influenciadores, quer dizer, vem do mundo Sim, digital e misturando, fazendo meio que um cross-mídia aí com as produções audiovisuais. Eu acho que isso é uma mega tendência, né? com Porque certeza. você traz o público da internet para poder consumir cinema, enfim, consumir em uma outra tela que não seja o celular. Eu acho isso que é uma forte tendência aí, né? É. E também uma tendência também das pessoas a estarem assistindo cada vez mais os filmes pelo celular também. Sim, Porque às sim. vezes é um pouco uma contramão, assim, mas uma hora elas se encontram, sempre vai achar uma forma das coisas darem certo. E isso já é uma coisa, não é de agora também, né? A gente pega a época do neorrealismo italiano, os diretores roubavam câmeras para fazer filme, assim, com pessoas que não eram atores, então, assim, sabe? Algum jeito os caras davam, sabe? Sim. E a gente tá falando desses filmes até hoje. Então, é difícil falar isso, mas dá. De alguma forma, a gente vai conseguir achar um jeito. Tá tudo bem aí? Tá tudo vivo? Estão vivas aí também? Que bom. Que tudo certo. Levamos um tombo, mas estamos vivos aqui, gente. Pois é, continuando o nosso papo, falando ainda sobre cinema brasileiro,
A gente vê uma forte tendência aí das produções, né, principalmente as de sucesso, tratando como narrativo drama social, até produções independentes, né? O Bacurau, né, que você citou, documentários, enfim, que estão bombando na internet. E a gente vê muito, por exemplo, filmes como Que Horas Ela Volta, Cidade de Deus, falando sobre realidades difíceis e até, né, Uhum. que muitas vezes a grande massa acaba sofrendo e a gente acaba não percebendo, né? O que acontece realmente no Brasil, os nossos dramas sociais. Por que você acha que esses filmes fazem tanto sucesso? Né? Inclusive dentro do Brasil e fora do Brasil, Eduardo. Eu acho que é uma questão histórica um pouco também, de cada país fazer o cinema da forma como o teu país vive. Sim, Então, as pessoas reclamam, nossa, o nosso filme, nosso cinema só tem coisa de favela, só tem não sei o quê. É a realidade do Brasil, é a sim, nossa realidade. A gente vai fazer filme, tem mil assuntos para fazer, mas a gente vai fazer filme sobre como é que é a nossa, retratando a nossa realidade. Isso já é uma coisa, não é de agora. Isso já é histórico em todos os países. sim, Na Itália, pós-guerra, na França, próprios Estados Unidos, onde você vê filmes em que fazem vários filmes sobre o falso sonho americano. É, o próprio Sean Baker, que eu citei, é um pouco isso. O Projeto Flórida, que é um filme que eu amo, fala muito disso. E também tem uma coisa histórica do Brasil, que são as comédias, sim, né? E as comédias besterol que fazem sim, sucesso e que são os maiores números de bilheterias do Brasil, o Paulo Gustavo, anos atrás e tal, isso não é de agora também, isso é desde lá das chanchadas, das porno chanchadas da década de 70. Então é uma questão meio histórica, assim, e que retrata muito o brasileiro. O brasileiro, ele é aquela pessoa meio alto astral e que gosta de falar alto, sabe? Dar risada das coisas, é, pega muito as coisas da novela, essa coisa meio latino-americana. Então, é isso, você percebe o cinema através daquele país. Então, você vai ver o filme no Japão, você tem muito a dualidade da atuação no Japão, que é 100% intimista, como são as pessoas lá, uhum, né? São super, que falam pouco e tal, e os filmes retratam muito isso. E também uma época em que, uma coisa meio uma sátira, assim, um pouco mais da época dos filmes do Kurosawa, em que se expressava muito, tipo, parecia uma coisa meio, sabe, os filmes, os desenhos anime em live action, assim. Então todos os filmes eles retratam de alguma forma o país. sim, Eu acho que vai um pouco para esse lado, assim. é verdade. E o que eu queria saber, na verdade, as comédias, né? Se produz muita comédia no Brasil, mas eu acho que tem uma íntima relação com o custo de uma comédia, né? O Pode ser custo da também. produção da comédia ela é bem menor do que, por exemplo, um filme de fantasia, Com aventura certeza. ou Mas um terror. drama, eu acho que não é muito diferente. Eu acho que não foge muito o filme de drama casual, assim, que a gente está acostumado, como um Que Horas Ela Volta, um estilo assim parecido. Não acho que fuja tanto de um orçamento de uma comédia, eu acho. Mas isso também tá muito. É que eu falo, é questão histórica. O brasileiro sempre se interessou por comédia, não é de É, agora. é verdade, é verdade. E como que você vê agora as plataformas de streaming, né? Faz um tempinho já que elas entraram na jogada. E até mesmo na internet, né? Tá bombando aí com relação à difusão do audiovisual, mudando o nosso cenário brasileiro, do nosso cinema. Eu acho que os streamings eles entraram com uma forma de ajuda, né? No primeiro caso, assim, porque você vê muitos, não só no Brasil, mas muitos diretores que conseguem fazer, não conseguiam fazer seus filmes para grandes estúdios e acabaram fazendo para os streamings. Só que os streamings, eles não são. Precisa de uma regulamentação aqui, né? Então, precisa de um controle maior, porque é, é, o, a-
o streaming, no caso, é uma das pontes do dominó, que é um dos problemas, eu acho, que do cinema brasileiro. Desde, a, desde o incentivo do Estado até cota de telas, regulamentação dos streamings. No caso que o Brasil, o cinema brasileiro precisa de proteção para Sim, esses casos. Então é uma coisa, uma forma de proteger o nosso cinema para que não deixam acabar de alguma forma. Então às vezes streamings conseguem fazer filmes através do Brasil, mas depois de um certo tempo ele consegue é, meio que a produtora do filme não tem os direitos. Então fica só sim, pela Netflix lá e a Netflix deixa de canto, não precisa fazer mais nada. Então precisa ter essas leis para incentivar essas coisas. E regulamentação dos streamings, parece que o nome é muito chato e feio, as pessoas não gostam de ouvir, mas é como é em todo o país, é, todos os países. Todo país que o cinema. Cinema na Europa, você pode falar hoje na Itália, França, a Coreia do Sul, que hoje é um cinema que muitas pessoas falam, veio do Parasita, já desde trás, muitas pessoas conhecem. Lá também é regulamentado. sim, Eles fazem leis que protegem os cinemas do país deles. sim, é verdade. E isso E a falta gente aqui. tá, acho que está passando por uma crise aqui também das salas de cinema, né? Que tá Sim. muita sala de cinema fechando e as distribuidoras também sumindo, né? Você não vê mais distribuidora, mas justamente acho por causa dessa dominância dos streamings, né, Eduardo? Aí veio também por conta da pandemia, eu acho, né? É, Acho que a pandemia ela mudaram os hábitos das pessoas de como consumir tais filmes ou tais conteúdos. E o cinema hoje virou uma saída cara, né? Para uma pessoa de, de modo geral, de média geral do Brasil, que a gente virou uma saída muito cara, né? Porque você tem o teu filho, tem o seu, vai querer levar a namorada, você vai querer levar os filhos, aí tem a pipoca e chegar lá. Então, assim, virou uma coisa cara. Então a pessoa fica pensando, tipo, já pago esses streamings. Vou espero mais 2 meses para assistir aqui no conforto da minha casa, não preciso sair de casa. Então gerou um pouco essa questão da pandemia, com certeza. E, e também a questão do hábito. Mas assim, ano passado a gente teve números extraordinários no cinema, com Barbie, Oppenheimer. Tem filme, a gente tem coisas que mostram pra gente ainda que o cinema não morreu, saca? uhum, Que ainda tem solução, as pessoas ainda têm interesse no cinema. sim, Só que para assistir talvez determinadas coisas. Então, é o que eu sempre falo. O cinema, cinema é uma arte que nasce morrendo no fim sim, do século XIX, né? Porque é uma arte que muito mais nova que as outras, e é uma arte que nasce junto dentro da Revolução Industrial, então é uma arte que já começa a se vender, né? Desde o lado artístico e tudo. E aí já passamos pela era do som para os cinemas mudos, em que o cinema mudo morreu, a era da televisão, que achavam que o cinema ia morrer, a uhum, era do cinema dos filmes coloridos, dos DVDs, da internet, agora dos streamings. E assim, podem ficar tranquilos, os, os grandes cabeças, as grandes cabeças dos grandes estúdios vão achar uma forma de trazer as pessoas de volta para o cinema. ah, Então, assim, com o certeza. cinema não vai morrer. Isso podem ficar É sossegados. Isso eu verdade, garanto. porque acho que também tem a questão da experiência, né? Putz, você ir para uma sala de cinema, ter aquele som maravilhoso, aquela tela gigante. Eu até estava vendo na pandemia, muitas salas de cinema estavam inovando, né? Alugando para gamers. Você jogar um videogame Sim, naquela telona gigante, porque o pessoal né, não poderia ir em massa, então alugava para duas, três pessoas isoladas ali, uma da outra e conseguiam sobreviver ali naquela crise. Então, eu acho que também vai depender muito dessa inovação, né, das próprias salas de a cinema gente também. vê filmes de shows, né, da Taylor Swift, por Sim, exemplo, ano passado fez o acontecendo. maior sucesso. Então, assim, alguma forma eles vão achar de voltar a fazer o público a voltar aí. Mas é isso, sempre vai ter algum filme em que
em que vai lotar mais que os outros, obviamente. Esse ano acho que nem teve ainda uma grande. Uma bilhete... Ah, teve Divertidamente agora, né? Que acho que foi muito Sim, bem aqui. com certeza. Mas sempre vai achar uma forma de poder voltar. Não, legal. E aí, por exemplo, qual é a maior dificuldade que você vê as, as pequenas e médias produções chegarem até essas salas de cinema? Realmente o problema está na distribuidora, que não consegue, né, pegar todo mundo e fazer a distribuição para as salas de cinema? Onde que está o nosso problema O com as problema nossas está primeiro produções? no governo, eu acho. Porque você tem. É o que eu falei, isso pensando primeiro no cinema brasileiro como um todo. O cinema brasileiro precisa de proteção. E o que é isso? Tendo a cota de telas, por exemplo, que foi aprovada agora, eu não sei pegar exatamente o tipo de detalhes da cota que foi aprovada, mas eu sei que ainda é uma coisa não tão eficaz. Porque acho que precisa de um número mínimo de salas para o filme poder ser exibido e tal. Só que beleza, vai botar o filme brasileiro lá na terça-feira às 2 da tarde. Quem vai assistir? É, Ninguém vai assistir. Então, o que adianta você botar uma dessas salas para o cinema brasileiro e 9 salas para um filme da, sei lá, da Marvel agora, que, enfim, lota, lógico que lota, mas é aquela coisa. O gosto, ninguém nasce querendo ver filme de super-herói. sim, Ninguém nasce querendo ver filme de super-herói. Ninguém nasce querendo ver filme de fantasia. Então é uma coisa que o gosto é construído. O gosto é sim, construído desde as escolas, por isso que eu falo que eu acho que tem que ter o incentivo de ter aula sobre cinema nas escolas. É, Isso é uma questão de educação desde lá de trás. Então, é, você tendo pelo menos é, uma, uma lei que protege nesse sentido de, por exemplo, ter uma sala para um filme, você já abre um leque muito maior de filmes que estão sendo exibidos naquele cinema. Então, a pessoa não vai deixar de assistir o filme da Marvel, porque vai estar passando. sim, Então, ela abre o leque de mais coisas. Você chega numa data de uma semana que vem, por exemplo, vai ter dois filmes passando. E o cinema independente não consegue, porque aí chega uma distribuidora grande, de uma Warner, por exemplo, que fala assim, olha, eu vou passar Barbie aí, a Barbie a gente já sabe desde um ano atrás do filme de lançamento que vai ser um grande sucesso, toda distribuidora sabe, todo cinema sabe, e bota no contrato. Beleza, eu quero tantas números salas da Barbie nos cinemas, mas eu também quero que depois os meus filmes, meus dois filmes próximos, como, sei lá, a Freira 2 e o Aquaman, também passe em número X de salas. E a gente viu que o Aquaman, por exemplo, foi um flop total. Então, assim, e é um filme de super-herói. As pessoas não amavam um filme de super-herói, as pessoas mudam de gosto. Então, por que as pessoas não podem se interessar por filmes independentes e por filmes brasileiros também? Mas falta isso, falta ser mais democrático das coisas. Então, se tem mais filme exibido passando, tem mais filme sendo produzido. E tendo sim, mais filme produzido, tem mais emprego. Então, sim. é uma coisa que é simples, a conta é muito simples e que só traria benefício, sabe? Com certeza, com certeza. E, gente, lembrando no nosso clássico presente que a Bruninha sempre prepara para quem assiste as lives. A gente preparou com muito carinho o nosso e-book do Ficou nosso assunto lindo, aqui. ficou muito bonito. Isso, falando sobre audiovisual, falando sobre cinema brasileiro. Então você pode ir lá no nosso link da bio, você pode baixar lá o seu e-book gratuitamente. Você também vai conhecer um pouquinho. Já também tem o link lá para as redes sociais daqui do nosso convidado. Enfim, tá bem legal. Não se esqueça que tá incrível. E eu queria perguntar, fazer mais uma pergunta. Ah, você acha que a galera que produz, né, a galera independente que produz cinema no Brasil, o que você acha que é melhor? Que de repente eles seguirem uma tendência que está vindo com muita força, por exemplo, você citou a Marvel aí, então fazer filmes que acha que vai ser grandes produções com super-heróis, ou de repente valorizar a questão regional, a questão local, a diversidade, para ter um diferencial aí e poder ter chance nessa fila que o negócio é complicado, Eu né? acho que o primeiro importante é a gente entender que pode acontecer o que
for, a gente nunca vai se equipar a Hollywood. É, Nunca. Isso não não existe. tem Nenhum jeito. país consegue. Nenhum Não tem país hoje. jeito. Então, assim, o Brasil, ainda mais sendo um país subdesenvolvido, não vai chegar nesses pés. Então, por isso que precisa dessa proteção. Sim, O filme independente vem dessa coisa do cinema de autor. Então, são pessoas que são vendo ideias de diretores que queiram fazer seus filmes e que vão atrás, não é aquela coisa do diretor contratado, sabe? De tipo, isso é muito que acontece com diretores que vão muito bem para cá e acabam indo para os Estados Unidos. Mas o cinema independente é uma coisa meio histórica. O cinema independente também não é uma coisa que sempre dá dinheiro, né? Não é todo filme independente que dá dinheiro, mas é aquela coisa, é, a gente não pode botar as coisas sempre na mesma balança. Então, um filme que custou 500 mil reais, se ele fez 1 milhão de bilheteria, ele foi super bem, sim. entendeu? Então, é diferente de um filme de orçamento de 100 milhões, que acaba fazendo às vezes 300 e é chamado de porcaria porque não bateu o bilhão. Então, tem um pouco isso. Eu acho que as pessoas só não podem ter que seguir o próprio coração, né? A pessoa tá fazendo o que gosta, vai ter. Só que assim, a pessoa sabe que ela tá querendo fazer o filme da vida dela, querendo fazer o independente, ela sabe que ela vai ter dificuldades. Ela Uhum. sabe. Ninguém tá entrando achando que as coisas vão ser fáceis, sabe? Então, acho que as pessoas sabem, principalmente quem trabalha com cinema no Brasil, sabe dos problemas que vão enfrentar depois que for lançar o filme. Então, é, eu acho que tem que continuar como tá e acho que quem tem que mudar são as pessoas que estão mais altas que a gente hoje. Eu É, acho que o problema vem dali. com certeza, com certeza. E você que também é especialista em marketing, né? Você é É, formado em marketing, né? especialista formado em publicidade e propaganda, mas também dentro dali do marketing, né? Mas sim, sou formado em marketing. E Marketing. como que você vê a importância, Eduardo, da divulgação para um filme, né? Para uma produção independente. Por exemplo, a gente tem o exemplo da Barbie que você citou, que foi bombástico na questão da divulgação, né? Mas como que um pequeno produtor pode aí se apropriar da questão das redes sociais, aproveitar os seus canais para poder divulgar a sua produção? Eu acho que assim, marketing é importante para tudo, né? Sim. Eu acho que ele é essencial para tudo e eu acho que um marketing ruim faz muita diferença. Isso eu cito, por exemplo, um filme que foi lançado aqui no Brasil janeiro do ano passado e nos Estados Unidos foi lançado em dezembro de 22, que é um filme com Margot Robbie, Brad Pitt, quem mais está no filme? Tobey Maguire, chamado Babilônia, do Uhum. diretor de La La Land. Diretor super renomado, super conhecido. La La Land fez bilhões de bilheteria, foi super bem. E Babilônia, um filme de grandíssimo orçamento, com grandes estrelas, Margot Robbie e Brad Pitt, não preciso nem falar. E que, assim, teve um marketing péssimo. Sim. Péssimo. Péssimo no sentido de que antes de ver trailer, antes de saber a sinopse e tudo, eu tava muito ansioso. E quando eu vi trailer e foi chegando perto do filme, eu não tava nem afim de ver, porque não me trouxe, não me, juro por Deus. Eu falei, nossa, meu, o que fizeram com esse filme? Eu não vou ver. E trailer, por incrível que pareça, trailer é uma peça publicitária. É, Faz diferença. exatamente. Faz Sim, muita diferença. é Estão verdade. cagando, estão botando pau no trailer do Gladiador 2 agora, por exemplo. Sim, Mas sim, é um filme que vai fazer sucesso, evidentemente. E foi um filme que foi flopado muito, porque era um filme de grandíssimo orçamento e foi super flopado. Então essa é a prova de que um bom marketing ele é essencial também para as grandes produções, né? Barbie as pessoas já sabiam que ia ser estouro antes mesmo do próprio marketing, mas teve a junção das coisas com Oppenheimer, foi um match assim sim. assustador, assim, uma coisa que as pessoas vão estudar daqui a uns anos. Mas para as coisas independentes é a mesma coisa que eu falo para pessoa que quer começar a fazer cinema e que não tem muitos recursos. Eu acho que é vindo do celular, vindo de redes como TikTok, que faz a coisa viralizar. Você vê é, filmes de terror que foi super, agora está sendo muito falado lá fora.
que nem estava tendo uma grande produção, mas que soltava vídeos assim de tipo de coisa meio assustadora e as pessoas não sabiam muito do que se tratava e começa a gerar burburinho, começa pessoas falando. Então, é, tem que ter uma pessoa muito boa para isso na Sim, equipe e que saiba fazer. Acho que mas cada filme é um filme. A Bruxa de Blair, por exemplo, que foi o grande do cinema found footage, que que foi muito isso, né? Na virada dos anos 2000, pegaram imagens de pessoas gravando numa vídeo. Eu já nem sei como é que fala a palavra, de tão antigo que é. Mas é uma câmera mesmo de uma câmera digital, assim, e passou uma marketing que eram umas imagens que as pessoas pegaram depois de alguns anos e que as pessoas estavam mortas e que eram, na época eram não atores e que fez um puta de um marketing. Enfim, o filme custou, sei lá, US$ 50 mil, fez 50 milhões. sim. É um Então, puta case, né? é um puta case. É um case que vai ser É, estudado por muito para tempo. muito tempo. E essa coisa do cinema independente tem que ir para a nova geração também, tem que ir para trás dessa galera que tá muito na internet. Essas pessoas que têm hoje aplicativos de filmes, de redes sociais de filmes, que as pessoas compartilham coisas, que hoje é muito conhecido, que é o Letterboxd, que eu uso também, que é fantástico, muito bom para fazer marketing também. Então, vai haver mecanismos que as pessoas consigam, de alguma forma, tentar trazer aí audiência. Muito bom. Gente, tudo que é bom dura pouco. Se você quiser saber mais, segue lá o Eduardo no Culture in Pictures, no Instagram dele, tem no TikTok também. O conteúdo é muito bom, é conteúdo curto, mas que você consegue consumir conteúdos realmente que valem a pena aí para você que gosta de cinema, para você que quer ingressar também. E eu queria dar um oi só para o pessoal que deu aqui um alô para gente. Tatiana Nasser, que demais! Um beijo, Tati! Saudade de você. A Sara também está dizendo que tá muito bom. Aí o pessoal comentando, falando é verdade, né? Adorei. A Luzi Monzen. Deixa eu falei certo, Luzi. Luísa, Tati também falando amo. E é isso, pessoal. Hoje estamos com ele falando Obrigado, desse, Noé. Obrigado pelo papo. desse Muito assunto obrigado. legal. E o que você me fala? Você quer acrescentar mais alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante para a galera aí? Pode, o espaço é seu. Eu acho que, enfim, acho que todo mundo se interessa por cinema, eu acho, de alguma forma. Às vezes a pessoa não sabe, É, mas acho que o cinema é muito importante para isso, para a criação de. Cinema é contexto histórico, né? sim, Então, todo filme está dentro de um contexto histórico, então ajuda muito a gente a estudar e a saber o que estava acontecendo no mundo através do cinema. sim, Então, é muito bacana tentar quebrar barreiras aí de pessoas que não assistam filmes preto e branco, que não assistam filmes antigos, que não assistam filmes brasileiros. Nosso cinema é muito rico. Vão atrás desses filmes que pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. E fiquem ligados, sigam a minha página que vai ter sempre indicação para vocês. E é isso. Muito obrigado, Noemi, pelo papo. Bruna, se está ouvindo aí de fora, obrigado também. agradecer a Bruninha, que essa é a grande idealizadora, né? Junto com a Sara da Ativascast, está sempre aqui no meu braço direito. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, Eduardo? Obrigado E a você. realmente foi um privilégio conversar com você, um conhecimento incrível e um papo muito Obrigado. gostoso. Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigado, parabéns pelo projeto de vocês e pelo trabalho. Muito obrigada. Igualmente para você. Sucesso É isso, para nós. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fica com Deus.